Olá, sejam bem-vindos, bem-vindo a este canal. Eu estou aproveitando, né, a natureza. Adoro o verde, gente. Adoro ficar aqui sentindo o sol, tudo. Só que o sol já está indo embora. Mas é bom a gente ter essa relação com a vida, com a natureza, com os animais. Isso é uma conexão que fazemos e voltamos a quem realmente precisamos ser, né? Que é essa questão de sentir-se parte da terra, parte da natureza, parte da vida. E uma conexão que a gente tem que fazer, que hoje é o que eu venho falar hoje nesse canal, é a conexão que fazemos com nós mesmos. Muitas vezes a gente só está no automático, que é exatamente isso, que o cérebro ele se acostuma a se organizar sozinho, e aí você fica só como se fosse um robô. E aí até porque, se você notar, coisas que você faz de repente e você sabe que fez e nem lembra como fez, porque você fez no automático. E hoje eu venho falar de alguns estudos sobre o cérebro, que você, trabalhando isso, você vai começar a ativar a questão de não automático, né? Você se tornar realmente eficiente na sua mente, como você pratica. E aí existem alguns padrões que você pode mudar, né? Questão de como age naturalmente. Você vai trabalhar a sua mente para ela buscar coisas diferentes. E num desse tem a interrupção de padrão. Essa técnica, essa interrupção de padrão é justamente para você mudar tudo aquilo que você já está preso e já sabe fazer naturalmente. Por exemplo, você escreve, se você for destro ou se você for canhoto, né? Você vai fazer ao contrário. Então, você vai escrever diferente. Você vai passar 10 minutos escrevendo qualquer coisa. Você escreve 10 minutos, pega uma folha e vai praticando todos os dias com a mão que você não está presa a ela. Você vai mudar essa mão, a mão dominante que você tem, você vai mudar para outra mão que não é dominante. E você vai escrever. Você vai ter conexões neurais diferentes do que já é acostumado. Você vai dar essas conexões diferentes para que o seu cérebro comece a ativar outras conexões. Porque essa conexão, uma via que sempre é da mesma, já fica estagnado e não tem mais onde você crescer, evoluir. E na outra técnica, você vai fazer o pensamento por privação sensorial. Essa técnica, eu já fiz essa técnica, também já fiz da mão dominante. É onde você vai ficar no quarto escuro, você vai usar tampões nos ouvidos, para não ouvir. Isso é justamente se privar de sensorial, de sons, de tudo. E escuro, você vai fechar os olhos e vai ficar lá. O seu cérebro ele vai ficar em teta. E quando você fica em teta, você vai ver que vai vir ideias inovadoras, literalmente, para que você crie ideias, surgem do nada pensamentos que não vão ser conectados do dia a dia. Vão ser coisas inovadoras que você vai criar. 20 minutos apenas, num quarto escuro, com tampões, sem você ouvir nada, sem você ver nada, tudo escuro. Você vai ver que seu cérebro vai começar a trabalhar. Pode ser que no primeiro dia, no segundo, você não veja nada, ou sua mente comece a divanear, né? Ficar divaneando coisas e situações, mas não tem problema, você só deixa passar, deixa passar. Você vai ver que vai vir coisas diferentes. Isso é muito bom, gente, para você ativar o seu cérebro. O seu cérebro ele está ativado na questão de sempre ver a mesma coisa e muito rápido. Então, ela está cheia de informações e isso
dá dopamina demais e você fica até sem prazer da vida, porque você está muito preso nessa questão de muito rápido. E a aprendizagem reversa. A aprendizagem reversa é o seguinte: você vai ver um livro que você gosta de ler. Você, claro, né, gente, um livro que você nunca leu, porque se você já leu esse livro, você já sabe o início, meio e fim. Não é isso. É você pegar um livro e ler o capítulo final. Essa leitura reversa vai te dar ideias de como seria o conteúdo daquele livro. E teu cérebro vai começar a ativar. Enquanto quando você lê o último capítulo, depois de começar a ler o livro, você vai ter uma conexão do início ao final. Você vai criar uma história, como se você tivesse reverso mesmo. Mas você, aí a pessoa diz, mas eu já vou saber o final da história, tipo um filme, né, que você sabe o final. Mas você não viu o processo. É você conectar isso. Isso, gente, é para ativar o seu cérebro, tá, gente? Eu tô aqui para trabalhar a questão da mente. Você precisa estar conectado com você, não preso ao mundo, às coisas que estão acontecendo, ao medo, às situações da vida. Se você ficar muito preso a isso, você não vai viver realmente a sua própria vida. Você vai ficar preso numa história contada pelos outros. Você podendo fazer a sua própria vida, você ser mesmo o seu próprio autor. E isso é o mais importante. E essa questão da reverso, né, a questão da leitura reversa, ela vai dar resoluções de problemas, vai ajudar você a dar resoluções de situações, no contexto mesmo da vida. E aí você vai ter mais facilidade de chegar a uma resolução daquela situação, daquele problema que está acontecendo. Vai ser mais fácil do que quando você não ativa seu cérebro. Isso aqui, gente, é para ativar o seu cérebro. Eu sou psicopedagoga, trabalho com aprendizagem, trabalhei com crianças e com transtornos, com dificuldades de aprendizagem, e todas tiveram muita facilidade porque eu fazia com que elas fizesse coisas diferentes, ao contrário do que elas faziam. Porque quanto o caminho fácil se torna automático e perde o prazer. Quanto mais dificuldade nosso cérebro tem, ele vai evitar essa dificuldade. Então, quanto mais desafios você dá ao seu cérebro, mais você deixa você capaz de conectar situações, resoluções, ideias, situações maravilhosas e conseguir essas conexões neurais que você vai ativando, que não estão ativadas. E, por fim, todas as vezes, esse é o mais fácil, só que as pessoas esquecem, porque como é fácil, até não valorizam, mas é o mais importante. Olha só, a gente vai beber água, vai comer, vai tomar banho, a gente faz isso no automático, ok? Mas imagine se todos os dias, a partir de qualquer ação que você faça, você comece a falar. Eu vou beber água. Aí você enche o copo, aí eu bebo, aí bebeu, deu um gole, eu estou bebendo água e continua bebendo água. Quando terminar, eu terminei de beber água, eu finalizei. Quando você faz isso, você está dando informação ao seu cérebro para que você esteja presente. Quanto mais presente você estiver, o seu cérebro ele começa a não procrastinar, a não desistir de começar, meio, fim. Porque se você é uma pessoa que procrastina, por exemplo, começa uma coisa e não consegue finalizar, se você fizer isso em todas as ações que você faz, eu vou tomar um banho, eu estou tomando banho, tá lá, tomando banho. Terminei o banho, eu vou dormir. Aí, quase no sono, eu estou dormindo. Pega no sono, quando acordar, eu acordei. Você vai dar a informação ao seu cérebro que você está iniciando, começando e no processo até finalizar.
vai dar uma comunicação para que você sempre comece e termine. Porque quando a gente faz uma coisa, aí fica com preguiça, aí não faz, aí não sei o quê, você está dizendo ao seu cérebro que isso não vale a pena, isso não tem importância. Então, quando você não dá importância até às coisas mínimas, que é o automático, que faz por você, você não vai fazer algo mais difícil, que é mais trabalhoso para pensar, para criar. Então, se todos os dias... E, gente, fazer isso, no mínimo, por 30 dias. E se você se acostumar com isso, continue. Eu já falei aqui sobre um estudo que fizeram de colocaram as pessoas num lugar totalmente escuro, fechado. Eles não ouviam nada, só tinham pessoas ali dentro, que também não se enxergavam, porque estava muito escuro. E as pessoas enlouqueceram, gente. Elas ficaram perturbadas, porque elas não tinham o que fazer. A mente dela estava louca, não tinha o que fazer. Só que uma pessoa ficou falando o que estava fazendo. Por exemplo, ela ficou: eu estou pegando as minhas mãos, eu estou abrindo a boca, eu estou pensando, eu estou respirando. Ele dizia tudo o que ele sentia. Eu estou dormindo, eu vou dormir, eu me acordei. Ele simplesmente falava tudo o que ia fazer. Gente, esse homem não teve nenhum problema psicológico, emocional, nenhum transtorno. Ele não criou nada. Os outros ficaram perturbados, ficaram com transtorno, ficaram loucos, porque eles não aguentaram, porque eles não deram informações ao cérebro. E a gente precisa dar a informação. Então esse homem, ele saiu dali, e com essa ideia que ele criou, ele começou a fazer isso no dia a dia. Ele saiu dizendo: eu vou ligar para fulano, que eu vou trabalhar na empresa, que eu vou não sei o quê. Ele começou a falar tudo o que ele ia fazer, todas as ações que ele ia fazer. Ele ficou totalmente rico. E isso foi criado para um estudo do cérebro, e o cara cresceu nisso. E essa ideia foi tão mágica assim para ele, que as pessoas que estavam estudando esse assunto começaram a fazer o que ele fez, para mudar a situação deles. Então, tudo que você fizer, gente, qualquer coisa, diga: eu vou passear, eu vou caminhar, eu estou caminhando. Respirar, a gente respira, mas se você tiver consciência, por exemplo, eu vou respirar agora. Profundamente, eu estou respirando. Se você fizer isso, você vai dar informações, você vai dar condições ao seu cérebro criar, praticar naturalmente, como se fosse algo que você está participando e não automático. Essas ideias que eu vou ter aqui, as técnicas, foram tudo estudadas para que você ative o seu cérebro. Ative o seu cérebro para você não ficar tão sendo dominante pelos outros, sendo dominado pelas informações de fora, sendo dominado por situações, você não ser dominado pelas suas informações que não são suas, que foram entregues a você, mas você não criou isso dentro de você, só que você se apegou a isso. Então, quanto mais você trabalhar esse cérebro e criar um cérebro potente, capaz de compreender as coisas que acontecem, mesmo as coisas simples, você vai ver que você vai ter sucesso na sua vida. Sucesso, eu não digo só dinheiro, gente, porque sucesso tem a ver com você se sentir bem com você, você ter questão emocional saudável, você ter saúde, você viver bem com você mesma. Isso é o sucesso. Sucesso, se for para a questão de ser reconhecido, é como se a gente quisesse ser, de alguma maneira, compreendido pelo mundo. E a gente não precisa disso. Você simplesmente já é suficiente.
Mas, quanto mais você faz isso por você, mais você coloca você em um patamar que é só seu. E ninguém precisa ter essa questão de olhar para você e receber você como se você fosse importante. Você precisa ser importante para você mesmo, porque você já é para Deus, para o universo, para essa consciência infinita que temos. Nós já somos importantes, gente. Por mais que a gente não acredite nisso, mas somos muito importantes. Não é por acaso que você está aqui nesse momento, nessa situação de vida, é porque você foi, de alguma maneira, ganhou, né? Ganhou, de alguma maneira você ganhou essa oportunidade de estar aqui. A minha gata tá louca. Tá correndo para um lado e para o outro, super feliz. Tá vendo? Os animais, eles mostram exatamente isso. Eles vivem a vida deles, eles olham o momento, eles brincam com a vida, comem, dormem, não estão nem aí. Eles querem só mostrar a gente que, olha, o momento que você ficar para você, isso é muito, muito importante. É o suficiente. E isso basta. Beijo para vocês. E diz aí, qual a técnica que você vai fazer a partir de hoje, todos os dias, principalmente essa que eu disse, que é falar sempre que for fazer uma ação. Você vai ver e você vai mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de agir. Beijo, tchau, tchau.